Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta segunda-feira, muito agitada dentro do Vasco. Que segunda-feira foi essa, torcedor vascaíno? E é claro, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nesta terceira edição. Iremos falar sobre Vitor Mendes, o zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro, pode fechar com o Vasco da Gama. Iremos trazer todos os detalhes desta negociação e atualizar a você, torcedor vascaíno, a que pés está isso? Está perto de fechar com o Vasco? Não vai fechar? Vamos detalhar essa situação para vocês. Além disso, falar também sobre David, atacante, cria das categorias de base do Vitória, que foi procurado pelo Vasco e tem realmente chance de fechar com o Gigante da Colina para o restante dessa temporada. Além disso, também falar sobre visita do presidente Jorge Salgado ao CT Moacir Barbosa. E teve conversa tanto com o departamento de futebol do Vasco, quanto também com o Nenê. O clima esquentou no CT nesta tarde de segunda-feira. Então é claro, se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante. Não perca este vídeo, não perca essa terceira edição, o Boa Noite Gigante, como está aparecendo aqui em cima para vocês. Estamos aí com nome agora para os nossos vídeos e este é o Boa Noite Gigante. Então é claro, boa noite, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a gente quer demais chegar aos 64 mil inscritos e para isso precisamos da sua ajuda, da sua força. Vascaína, ajuda Vascaína, então aqui embaixo já se inscreva, ative o sininho de notificação, mete o dedo nesse like, vamos tentar chegar aos 1000 joinhas para fazer com que esse videozaço cheio de informações chegue a cada vez mais torcedores neste YouTube. Tranquilo, rapaziada? E deixa claro também a sua opinião sobre o que você acha do Vitor Mendes. Seria uma boa contratação? Eu quero saber de você. Então deixa aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar, é claro, falando sobre Vitor Mendes. Antes, só gostaria de trazer uma informação importantíssima. Lembra que pela parte da tarde eu deixei bem claro que amanhã seria o dia D, o dia da decisão, o último dia antes da término de janela de transferências? Então, há uma corrida contra o tempo. Não somente por parte do departamento de futebol do Vasco, mas por parte de todo o mercado do futebol brasileiro. Explicando essa situação para vocês. Hoje, o Vasco pode contratar qualquer atleta por empréstimo, pode comprar atletas no caso de outro clube, como aconteceu com o Carlos Palácio. O Vasco comprou o atleta do Internacional. O Vasco, se quiser, hoje, pode também contratar por empréstimo o Vitor Mendes. Mas todas essas negociações têm um certo período de limite, tem uma data limite. E essa data limite é amanhã até a meia-noite. A partir da virada, a partir da quarta-feira, quando se inicia a quarta-feira, o Vasco e nenhum outro clube do futebol brasileiro poderá contratar atletas por meio de empréstimo ou por meio de compra. Isso não poderá mais acontecer. A partir de quarta-feira, o Vasco só poderá contratar atletas que estejam livres no mercado. Então, devido a tudo isso, há uma corrida em todo o mercado do futebol brasileiro para que os clubes que não querem mais os seus jogadores os liberem, deixem eles livres no mercado, e aqueles clubes que querem contratar consigam em menos de 24 horas conseguir ali um empréstimo ou até mesmo uma compra em definitivo. Então o mercado hoje, nesta tarde de segunda-feira, borbulhou demais. E é claro, o Vasco, que busca um elenco competitivo para a disputa da Série B, não poderia ficar de fora dessas. Um grande alvo da diretoria vascaína é o zagueiro Vitor Mendes. Tá aparecendo aí na imagem para vocês, ele vai ficar aqui do ladinho, vocês olhando para ele e ele olhando para vocês. É um zagueiro do Atlético Mineiro, um jogador inclusive de bastante qualidade. Nesta última temporada, pelo Juventude, foi o grande destaque do sistema defensivo. Um atleta de apenas 23 anos, 1,86 m, cria das categorias de base do próprio Atlético Mineiro. Rodou vários clubes do futebol brasileiro, Guarani, Boa Esporte, Figueirense, e conseguiu enfim ter um grande destaque no Juventude pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Devido a esse grande destaque que teve, ele retornou ao Atlético Mineiro. A diretoria do Atlético pediu de volta o atleta, porque viu que tinha qualidade depois do grande ano que fez neste 2021. Nesta temporada, atuou muito pouco pelo Atlético Mineiro, apenas 3 partidas. E não é porque ele é um atleta ruim, mas é porque o elenco do Atlético hoje é muito bom. O Atlético, para o seu sistema defensivo, conta com o Godin, que é um dos melhores zagueiros aí do futebol europeu, ou foi durante determinado momento. Conta com o Nathan Silva, que é um zagueiraço. Conta também com o Júnior Alonso, que é um sul-americano, se eu não me engano, paraguaio, que joga muita bola. Tem também o Igor Rabelo,
cria das categorias de base do Botafogo, e tem mais atletas, como até mesmo o próprio Hever, que tem passagens pelo rival. Só eu já falei 5 de bastante qualidade, que não desmerecem o trabalho do Vitor Mendes, mas faz com que, devido à experiência e à qualidade, o Vitor Mendes seja um dos últimos dessa fila. E ele quer atuar. Depois da grande temporada que fez com o Juventude, atuando em quase 40 partidas, ele não quer nesse ano jogar pouco pelo Atlético Mineiro e ser a quinta, sexta opção do elenco. Então, com isso, ele quer sair. Ele quer ser emprestado, esta é a grande realidade. E o próprio Vitor Mendes, com a diretoria do Atlético, há um tempinho vem tentando costurar não uma rescisão contratual, porque ele tem contrato até 2024 com o Atlético, mas mais um empréstimo para o atleta, como aconteceu no ano passado com o Juventude, que o empréstimo possa repetir. E isso deve acontecer. O Vasco, eu entrei em contato hoje pela parte da tarde com o representante. Quem viu meu vídeo das 5h30, deu uma olhada no que eu disse. O representante deixou bem claro para mim que em nenhum momento o Vasco contactou ele. O contato foi diretamente com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Esse contato realmente houve. O Vasco tem interesse no Vitor Mendes há mais de 2 semanas. Já foi um nome muito comentado aqui no canal. Porém, há dificuldade. A grande dificuldade hoje seria a liberação do Atlético Mineiro. E o Atlético estava esperando com que o Igor Rabelo fosse vendido ao São Paulo. Se o Igor Rabelo fosse para o São Paulo, o Atlético ia segurar o Vitor Mendes. Porém, foi definido agora há pouco que o Igor Rabelo não vai mais para o São Paulo. Ou seja, o Vitor Mendes ficará, o Igor Rabelo ficará no Atlético Mineiro e abre muitas brechas para que o Vitor Mendes consiga um empréstimo nesse ano, o que deve acontecer e será definido amanhã na parte da tarde. O Vasco tem concorrência, Juventude e América Mineiro, 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que fizeram proposta pelo atleta. Como eu informei para vocês, eu fiz contato com o empresário, com o representante do atleta nesta parte da tarde. Ele deixou bem claro para mim: Lucas, o Vasco fez oferta, o Vasco fez proposta diretamente com o Atlético Mineiro. Porém, o atleta tem proposta, tem oferta de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele deixou bem claro para mim que seria o desejo do Vitor Mendes de disputar novamente a primeira divisão, como aconteceu no ano de 2021. Então, mesmo que haja realmente uma oferta do Vasco, um contato, um interesse, eu acredito que será muito difícil do Vitor Mendes fechar com o Vasco. Não pela grandeza do clube, que comparado aos dois, realmente tem uma outra prateleira no cenário do futebol brasileiro, mas pelo desejo do atleta de jogar uma primeira divisão. Esse é o atual cenário. Além disso, o Atlético Mineiro também deseja que o clube que pegue o Vitor Mendes por empréstimo pague 100% dos salários do jogador. Então há dúvidas, há diferenças. O Vasco pode levar, porém hoje, na minha opinião, quem está na frente é o América Mineiro e o Juventude. Mas volto a repetir, vamos esperar. O dia vai definir, é amanhã. Amanhã será o dia da definição, o Vitor Mendes sairá do Atlético e pode sim ter o seu destino no Gigante da Colina. A gente passou por tudo, explicou. Pode ter certeza que agora você está por dentro sobre o que está acontecendo com o Vitor Mendes. Eu quero saber a sua opinião. Acha que seria um bom reforço para o Vasco? Grande chance de acontecer. Mas vamos aguardar e seguir informando a cada um de vocês, certo? Há um interesse, há a proposta e agora a decisão está nas mãos do empresário e do atleta. Antes de entrar no assunto conversa no CT Moacir Barbosa, só falar sobre o David. David, que é um atacante da Ucrânia, ele atua aí pelo Metal Kharkiv, um clube ucraniano. Nesta temporada ele ainda não entrou em campo. Ele se destacou demais nesta última temporada pelo Vitória, inclusive atuando tanto na Série B quanto no Campeonato Baiano. Foram 59 partidas na temporada, 11 gols e 5 assistências. Essa bela temporada que ele fez com que ele se transferisse ao Metal Kharkiv da Ucrânia. Porém, devido a esse conflito entre Ucrânia e Rússia, ele nem sequer conseguiu atuar no seu time. Ele está hoje, a informação que a gente teve, em Vitória, na Bahia, aguardando propostas. E o Vasco consultou a situação do atleta. Ele está aguardando ofertas, está aguardando propostas, quer atuar em um clube do futebol brasileiro e o Vasco fez sim uma sondagem, consultou a situação do atleta que é ponta esquerda, uma posição hoje carente no elenco do Vasco. O Vasco procura ainda mais depois da negativa do Carlos Penha, o atleta de 22 anos, 1,79 m. E pela posição, sendo um ponta esquerda, em 59 partidas, ele ter tido pelo Vitória, um clube que lutou pelo rebaixamento, 11 gols e 5 assistências, demonstra que seria um reforço importante para a temporada. Mas vamos esperar, apenas uma consulta, prometo para vocês que estarei entrando em contato com o empresário e trazendo mais informações no vídeo pela parte da manhã desta terça-feira. E para encerrar, falar sobre Jorge Salgado e clima no CT Moacir Barbosa, porque, é claro, depois de tudo que aconteceu nessa sexta-feira, o clima dentro do Vasco não é um dos melhores, muito pelo contrário, é um clima muito conturbado, de oposição, situação,
ambiente externo e interno muito complicado devido à pressão feita pela saída do técnico Zé Ricardo. Pessoas querem a sua saída, mas hoje o Jorge Salgado bate o pé no chão e deixa bem claro que quer a permanência do treinador. Para ele, o Zé Ricardo é o treinador do Vasco, é o homem de confiança do presidente e vai ficar até segundas ordens. Até realmente não ter mais chance de ele permanecer, o Zé Ricardo irá continuar no cargo de treinador. E hoje, o Jorge Salgado foi até o CT Moacir Barbosa para conversar com o elenco. A informação que a gente teve é que ele foi conversar com o elenco, foi conversar com o departamento de futebol liderado pelo Carlos Brasil, conversou com o Zé Ricardo e também com toda a sua comissão, saber o que aconteceu. Porque para quem viu aquele jogo de sexta-feira, realmente não tem sentido vai ficar 2 semanas treinando para chegar no jogo contra o Vila Nova e não apresentar nenhum futebol. Foi um absurdo, ninguém entendeu, e principalmente a alta cúpula de futebol do Vasco da Gama. Então o Jorge Salgado foi ao CT, a informação que a gente teve é que ele chegou pela parte da manhã e foi embora somente após 1h da tarde, então ficou bastante tempo ali conversando com as pessoas que compõem o futebol do Vasco da Gama, e ele ali, nesta conversa, teve como um dos principais propósitos, além, é claro, de saber o que aconteceu, levar voto de confiança para o elenco, dar tranquilidade ao departamento de futebol do Vasco, deixar bem claro ao departamento de futebol do Vasco que o Jorge Salgado está com eles, que o presidente do Vasco vai comprar o barulho das atuais pessoas, né, das pessoas que atualmente compõem ali o departamento de futebol do Vasco. Como já informado, o Salgado acredita na continuidade do trabalho do Zé Ricardo e que o time vai evoluir principalmente com a chegada destes novos reforços. O Carlos Palacios, o Eric, o Zé Vitor e também o Gabriel Dias, e os novos que deverão chegar aí durante essa semana. Além desse posicionamento, ele discutiu sim com alguns líderes, discutiu com relação à conversa, né, com relação a esse planejamento, porém principalmente a parte física. Nesta sexta-feira, o Gabriel Peck, o Anderson Conceição, Yuri Lara, Zé Gabriel sofreram de cãibra. Como um elenco que treina 2 semanas na primeira rodada da Série B sofre de cãibra. Se já está assim nesse início de temporada, imagine no final. Então essa também foi uma preocupação que o Jorge Salgado levou aos membros do departamento de futebol do Vasco e fez algumas ponderações a essa parte física. Quer que realmente venha a ser solicitado uma revisão de protocolos da preparação física e avaliações individuais em cima desses atletas do Vasco da Gama. Então, foi para movimentar ali os bastidores do CT Moacir Barbosa, muita conversa, muita reunião e também, inclusive, conversas com um dos líderes do elenco, Nenê. Ele aproveitou esse dia para conversar com o Nenê sobre o episódio da braçadeira de capitão que aconteceu nesta última sexta-feira, onde o camisa 10 do Vasco jogou a braçadeira de capitão do Vasco num ato ali de ira, né, após a sua saída de campo. Ele conversou com o Nenê, os dois colocaram os pingos nos is e deixaram as polêmicas para trás, e a expectativa é que o Nenê, inclusive, se posicione durante essa semana no CT Moacir Barbosa. O certo é, o clima está tranquilo. O Salgado foi tentar normalizar, mas se não ganhar sábado, aliás, do CRB, a situação vai ficar muito complicada, não só para o Zé Ricardo, mas para como todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. Então é claro, torcedor, 13 minutinhos, 13 minutos e meio de vídeo. Se vocês curtiram, se inscreva no nosso canal. Esse foi o Boa Noite Gigante, para você dormir bem e completamente informado. A gente precisa de mais, é claro, volto a repetir, da sua ajuda, seu like, seu comentário, a sua inscrição. Então ajude esse canal a crescer cada vez mais e, é claro, seja um membro ativo do canal Gigante. Link aqui na descrição. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações vascaínas. Valeu por ter assistido aí o vídeo até o final, rapaziada.